Olá, pessoal, aqui é o Eric. Hoje é dia 30 de outubro de 2023 e nesse vídeo vamos falar aí das fórmulas trigonométricas, né? Elas são usadas para quê? Para facilitar o cálculo de algumas razões trigonométricas, né? Como seno, cosseno, mas principalmente soma, né? De seno, cosseno, arco duplo e outras situações que a gente vai ver. Tá? Então elas facilitam essa soma e diferença entre arcos, né? Resolução de problemas envolvendo arco duplo, né? E também nos ajudam a reescrever a adição de razões trigonométricas, ou mesmo um produto. Tá bom? Bem, o que acontece? Vamos já direto ao ponto. Falar aqui da primeira situação de soma e diferença de dois arcos. Né? A gente vai dividir aí por seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma e cosseno da diferença. Então você imagina aqui, ó, você tem um seno, né? Digamos que você tenha, vou dar um exemplo, tá? Digamos que você tenha aí um seno, sei lá, de 75 graus, ok? Então, o que acontece? Você pode dividir esses 75 graus por o quê? 45 graus, né? Mais 30 graus, que é a mesma coisa, né? E aí, não é simplesmente você pegar o valor do 45 aqui e somar com o do 30, né? Que seria aí raiz quadrada de 2 sobre 2, mais meio, no caso, né? Não. Há uma maneira de fazer isso e é isso que nós vamos explorar aqui. Então, quando você tem aqui esse seno dividido, nesse caso aqui, você pega seno de A, como que vai ficar? Seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Né? Tem uma frasezinha bem bacana para te ajudar a decorar isso daí, que eu mesmo utilizo, que é a seguinte: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. De novo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Sendo que você sabe que quando eu falo aí seno de A, cosseno de B, está implícito aí a multiplicação. Seno de A, cosseno de B, e aí você põe o sinalzinho aqui do mais. Seno de B, cosseno de A. Mais porque estamos somando aqui. Quando é o seno da diferença, é a mesma coisa, mas você aplica a subtração. Ok? Já no cosseno é um pouco diferente, tem uma outra frasezinha também, mas antes da frasezinha vamos ver como fica. Ó. Cosseno de A, cosseno de B. Imagina a mesma situação de cosseno de 75 graus. Né? Você vai pegar aqui cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A, seno de B. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? É complicadinha essa parte, é chata, é encardida mesmo, mas se você errar, aí caiu a casa. Tá, então a frasezinha aqui que você pode usar para te ajudar é: coça, coça, troca o sinal sem saber. Coça, coça, troca o sinal. Por que troca o sinal, Eric? Porque aqui você tem um menos, mas aqui dentro é mais. Então, quando no cosseno da soma você tem o mais, você vai pôr o menos aqui. E o contrário também. Quando você tem um menos, no caso do cosseno da diferença, você põe o mais. Então, a frasezinha: coça, coça, ou seja, cosseno de A vezes cosseno de B, troca o sinal sem saber. Seno de A, seno de B. Coça, coça, troca o sinal sem saber. Tudo bem, pessoal? A tangente, né, tangente de A mais tangente de B, o que acontece? Você já tem uma situaçãozinha um pouquinho diferente. Você tem aqui tangente de A mais tangente de B, então você mantém aqui o sinalzinho, né? Dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Repara que aqui, ó, eu já inverto. Aqui é mais, aqui é menos. Inverto. Tem também uma frasezinha para isso daqui, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama, tem gente que beija. E aí você só tem que decorar a troca de sinal aqui embaixo no denominador, com relação à sua soma. Ok? Tangente da diferença é a mesma coisa, né, pessoal? A única coisa é que aqui você mantém o menos, como está aqui no parênteses do original, e embaixo no denominador você inverte o sinal.
Tem gente que ama, tem gente que beija, igual o sinal. Que é o 1. Inverte o sinal, tem gente que ama, tem gente que beija, lembrando que aqui é multiplicação. É só para te facilitar um pouquinho para você lembrar. Tá bom? Então, um exemplinho aí, ó. Durante a medição de determinados ângulos, encontrou-se as medidas de 50 e 30 graus. E calculado o valor do seno e do cosseno desses ângulos, temos, ó, o seno de 30 é meio, cosseno de 30 0,87, seno de 50 0,77, cosseno de 50 0,64. Com base nesses dados, calcule seno de 80 graus. Então, você sabe que o seno de 80 ele é a somatória de 30 mais 50 graus. Aqui ficou faltando um grauzinho. Vou colocar aqui. Então, temos que o seno de 80 é a mesma coisa que eu pegar seno, põe aqui no parênteses 30 mais 50. Certo? E aí eu caio para aquela formulazinha lá. Lembra da música? Minha casa tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. E aí você faz. Né? Seno de 30 vezes cosseno de 50, seno de 50 vezes cosseno de 30, que vai te dar essa... Fazendo aqui todos os cálculos, né? Você vai ter 0,32 mais 0,6699, que no final vai dar 0,9899. Você tem a mesma coisa aí para o cosseno de 20. Como que você poderia imaginar o cosseno de 20? Ora, o cosseno de 20 pode ser, utilizando os dados que o exercício te deu aqui, né? Porque você pode fazer de diversas formas. Cosseno de 20 pode ser cosseno de 100 menos 80, por exemplo. Mas você vai utilizar os dados aqui, né? Então você pode pegar, por exemplo, 50 menos 30, né? E aí você tem a frasezinha, né? Porque aqui, repare que você colocou uma diferença de cosseno, ou cosseno de diferença, né? Então você vai falar lá, cossa, cossa, troca o sinal, que é mais, sem saber. E aí o seu cálculo vai dar esse daqui, ao final 0,5568 mais 0,385, que é igual a 0,9418. Não é difícil, né, pessoal? O problema é que é trabalhoso. E é bem chato decorar essas coisas. Então eu espero que as frases ajudem você, pelo menos a ter um norte. Já sabe ali que na soma e diferença dos senos, minha terra tem palmeiras onde canto sabe A. Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Então você já sabe que é tudo seno. E ali, quero dizer, que é tudo seno não, que é seno no início e cosseno depois. Minha terra tem palmeiras onde canto sabe A. Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Já o outro, coça, coça, troca o sinal sem saber. Então você já sabe, cosseno, cosseno, troca o sinal, seno, seno. Né? E isso te ajuda. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama, tem gente que beija. Aí você troca o sinal no denominador e faz multiplicação no denominador. Essas coisas vão te ajudar a lembrar. Temos a situação do arco duplo, né? Veja bem aqui, por exemplo, seno... Veja bem aqui, falar certinho, né? Veja bem aqui, por exemplo, seno do arco duplo. Quando eu tenho aqui um seno de 2A, como é que eu faço? Ora, pessoal, 2A é A mais A, certo? Então, o que acontece? Você vai fazer a mesma situação ali de cima. Lembra da soma do seno ou do seno da soma? Você não pegava lá? Minha terra tem palmeiras onde canto sabe A, seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A? Pois é, a única coisa é que não tem o B. É tudo A. Se você fizer aquele esqueminha aqui, vai te dar 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. A mesma coisa aqui para cosseno de 2A. Ora, cosseno de 2A é cosseno de A mais A. Né? Se você fizer ali o coça, coça, troca o sinal sem saber, você, considerando que você não tem um B, mas você vai repetir o A, você vai ter cosseno de A ao quadrado menos, lembra que troca o sinal, né? Menos seno de A ao quadrado. E a tangente do arco duplo, né? O que acontece? Você vai ter esse esqueminha aqui, fazendo todo o cálculo, considerando aqui que tangente 2A é a mesma coisa que tangente de A mais A, você vai ter, fazendo o cálculo, 2 vezes tangente de A dividido por 1 menos tangente de A ao quadrado. Né? Muito bem. Um exemplinho. Sabendo que tangente de 20 graus é igual a 0,47, calcule o valor da tangente de 40. Ora,
Você pode entender aqui, usando o conceito do arco duplo, que 40 é 20 vezes 2. Né? Então, você vai utilizar a fórmula que nós vimos aí em cima. 2 vezes tangente de 20 graus, dividido por 1 menos tangente de 20 graus elevado ao quadrado. A gente sabe, o exercício deu que tangente de 20 é 0,47. E realizando todos os cálculos aqui, você vai ter que a tangente de 40 graus é igual a 1,21. Você pode também, pessoal, transformar uma soma em um produto e vice-versa. Dependendo do que o exercício propor, do problema, né, que você tiver que resolver, dependendo do que o problema que você tiver que resolver propor, você vai fazer um caminho ou outro. Né? É o que mais te beneficiar que você vai fazer. Mas aqui, olha, seno de A mais seno de B. Então, eu vou ter, para essa questão aqui, como é que eu transformo essa soma num produto? Então, você vai pôr 2 vezes seno de A mais B dividido por 2, vezes cosseno de A menos B dividido por 2, seno, cosseno. Aqui já é o quê? O contrário, inverte o cosseno e o seno. Aqui a subtração é 2 vezes cosseno de A mais 2 dividido por... A mais 2, ó. Vou falar de novo. Seno de A menos seno de B vai ser, aí passando para produto, 2 vezes cosseno de A mais B dividido por 2, vezes seno de A menos B dividido por 2. Quando você tem aqui cosseno e cosseno, então você vai fazer também cosseno e cosseno no caso da soma. E no caso da subtração é seno, seno. Então 2 vezes, aqui no caso da soma, 2 vezes cosseno de A mais B dividido por 2, vezes cosseno de A menos B dividido por 2. E quando é subtração, você vai ter aqui 2 vezes seno de A mais B dividido por 2, vezes seno de A menos B dividido por 2. Não é tão difícil, é que é meio enganoso. Você tem que fazer várias vezes, repetir várias vezes mentalmente para você memorizar esse tipo de coisa. Isso eu concordo que é uma parte chata da coisa, né? E aqui, tangente de A mais tangente de B, você vai ter seno de A mais B dividido por o quê? Por cosseno de A vezes cosseno de B. Né? Seno de A mais B dividido por cosseno de A vezes cosseno de B. E quando é subtração, seno de A menos B dividido por cosseno de A vezes cosseno de B. Só muda aqui a subtração. Alguns exercícios aí para a gente ver, né? Olha só a primeira questão. Utilizando os ângulos notáveis, o valor cosseno de 15 graus é... Então, ele quer que você utilize os ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis mesmo? Quais são os ângulos notáveis mesmo? É 30, 45 e 60. Né? Então, a gente sabe que 15, por exemplo, é a mesma coisa que eu falar para utilizar os ângulos notáveis, é 45 menos 30. Vai dar 15. Né? E como eu tenho aí, no caso, cosseno, então vai ficar um cosseno de diferença. Né? Cosseno de A menos B. Então, cossa, cossa, troca o sinal sem saber. Faz o cálculozinho bonitinho aqui, né? Cosseno de 45 vezes cosseno de 30, mais, porque trocou o sinal, né? Seno de 45 vezes seno de 30. Você vai ter todo esse esquema aqui para fazer. Né? No final você vai ter aqui raiz quadrada de 6 dividido por 4 mais raiz quadrada de 2 dividido por 4. Né? Aí você pode colocar um denominador aqui que é comum, que é 4, e raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2. E o segundo exercício, pessoal, da Unifenas, olha, sendo dados seno de x igual a 0,8 e cosseno de x igual a 0,6, qual é o valor do seno de 2x, arco duplo, né? Como que é o arco duplo? É aqui seno de 2x, não sei se eu falei errado, né, pessoal, mas aqui, qual é o valor do seno de 2x? Se eu falei errado, então eu corrijo agora. Mas aqui, seno de 2x é a mesma coisa que falar seno de x mais x, né? E o seno de x, ele já deu. Então, você vai fazer ali a soma, né? Que vai ficar, se você fizer ali, como é x mais x, se você destrinchar ali, utilizar o Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto Sabiá, seno de A, cosseno e tudo mais, você vai chegar em 2 vezes seno de x
vezes cosseno de x, né? E aí você tem aqui 2 vezes 0,8 vezes o cosseno de x, que é dado pelo exercício, 0,6. Isso vai dar 0,96. Tá bom, pessoal? Não é uma matéria assim difícil, de complexidade alta, mas é chata, é trabalhosa, tem todas essas pegadinhas, essas armadilhas, né, para você memorizar o que é seno, o que é cosseno. Essa é uma parte meio chata disso aí. Mas com a musiquinha ali, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A, coça, coça, troca o sinal sem saber. Tem gente que ama, tem gente que beija. Troca o sinal. Tem gente que ama, tem gente que beija na multiplicação. Isso já vai te ajudar e muito a você saber. Aí tem os outros lá que não tem musiquinha e aí tem que fazer várias vezes mesmo até você decorar. Tá bom? Espero que você tenha gostado e em breve apareço aí de novo com novos conteúdos de matemática. Até lá!